Em um planeta dominado por uma única espécie, existe um mundo paralelo de criaturas extraordinárias que desafiam nossa compreensão. Um universo de seres que voam sem asas, enxergam sem olhos e sobrevivem onde nenhum humano jamais poderia. Mais de 8,7 milhões de espécies compartilham nosso planeta. Destas, conhecemos apenas 25%. A cada dia, novas maravilhas são descobertas, enquanto outras desaparecem para sempre. Embarque em uma jornada pelos segredos mais fascinantes do reino animal, onde a realidade supera qualquer ficção. Bem-vindo ao mundo que sempre esteve aqui, esperando para ser descoberto. Este é o animal mais resistente do planeta. Menor que um grão de areia, a tardígrada pode sobreviver no vácuo do espaço, resistir à radiação 1000 vezes mais forte que a letal para humanos e permanecer viva a temperaturas próximas do zero absoluto. Quando as condições se tornam extremas, a tardígrada realiza um milagre biológico. Reduz seu metabolismo a 0,1%, substitui a água em suas células por uma substância semelhante ao vidro e pode permanecer assim por décadas, esperando condições melhores. Nas águas congelantes da Antártida, onde a temperatura cai abaixo de 0 graus Celsius, nada deveria sobreviver. Mas o peixe-gelo desenvolveu uma solução extraordinária. Seu sangue contém proteínas anticongelantes que impedem a formação de cristais de gelo em seus tecidos. É como se tivesse anticongelante natural correndo em suas veias. Se um humano tivesse a resistência proporcional de uma tardigrada, poderia sobreviver no núcleo do Sol. Estas adaptações extraordinárias estão inspirando avanços revolucionários na medicina. Imagine poder preservar órgãos para transplante por semanas em vez de horas, ou medicamentos que não precisam de refrigeração. À primeira vista, este recife parece desabitado, mas olhe mais de perto. O polvo imitador não apenas muda de cor e textura em segundos, mas pode imitar mais de 15 espécies diferentes. Quando ameaçado, pode se transformar em uma serpente marinha venenosa ou um peixe-leão mortal. A evolução criou mestres do disfarce em todos os habitats. O bicho-pau, tão perfeitamente semelhante a um galho que até imita o movimento das folhas ao vento. A borboleta coruja, com asas que reproduzem olhos de predador com precisão fotográfica. Consegue encontrar o animal escondido nesta imagem? Se achar melhor, pausa o vídeo até encontrar. Alguns animais não apenas imitam a aparência, mas também o comportamento e até o cheiro de outras espécies. É uma corrida armamentista evolutiva, onde predadores desenvolvem visão mais aguçada, enquanto presas aperfeiçoam seus disfarces. Na escuridão total, onde nossos olhos são inúteis, o morcego navega com precisão milimétrica a 160 km/h. Seu segredo? Um sistema de sonar biológico mais sofisticado que qualquer tecnologia humana. Emitindo até 200 sons por segundo e analisando os ecos que retornam, o morcego cria um mapa tridimensional detalhado do ambiente. Tão preciso que pode detectar um fio de cabelo humano no escuro completo. Nos oceanos, o tubarão desenvolveu um sentido que os humanos nem possuem: a capacidade de detectar campos elétricos minúsculos gerados pelos batimentos cardíacos de suas presas. Através de órgãos especiais chamados âmpolas de Lorenzini, um tubarão pode sentir 5 nanovolts por centímetro, o equivalente a detectar uma bateria de 1,5 volta 1.600 quilômetros de distância, ou uma gota de sangue em 100 milhões de gotas de água. Na Nova Zelândia, o kiwi é o único pássaro com narinas na ponta do bico. Enquanto a maioria das aves depende da visão, o kiwi fareja suas presas como um cão de caça, localizando minhocas e insetos sob camadas de solo. Estas habilidades extraordinárias estão inspirando tecnologias revolucionárias, desde sistemas de navegação para cegos baseados na ecolocalização dos morcegos,
até detectores de tumores inspirados nos sentidos elétricos dos tubarões. Mas além das adaptações físicas, existe um mundo de comportamentos que desafiam nossa compreensão. Durante séculos, consideramos a inteligência como exclusivamente humana. Hoje, sabemos que compartilhamos este planeta com outras mentes brilhantes. Este corvo está demonstrando compreensão de deslocamento de volume, um conceito que crianças humanas só entendem aos 7 anos de idade. Mas a inteligência dos corvos vai muito além. Corvos não apenas guardam rancor de humanos específicos que os ameaçaram, mas ensinam outros corvos a reconhecer essas pessoas perigosas, criando uma forma de transmissão cultural que antes acreditávamos ser exclusivamente humana. Nos oceanos, o polvo representa uma forma de inteligência completamente alienígena à nossa. Com 9 cérebros, um central e um em cada braço, estes animais resolvem labirintos, usam ferramentas e até demonstram personalidades distintas. O teste do espelho é considerado uma prova de autoconsciência. Poucos animais o passam: grandes primatas, golfinhos, orcas e elefantes. Esta capacidade de reconhecer-se como indivíduo é a base da empatia e da compreensão da morte. Elefantes realizam rituais fúnebres para seus mortos, visitando os ossos de familiares por anos e demonstrando comportamentos que só podemos descrever como luto. O que estamos descobrindo é que a inteligência evoluiu de formas diferentes, em diferentes linhagens. Não é uma escala linear com humanos no topo, mas um espectro diverso de capacidades cognitivas adaptadas a diferentes necessidades e ambientes. Todo ano, um milagre da natureza se desenrola entre o Canadá e o México. Milhões de borboletas monarca empreendem uma jornada de 4.000 quilômetros. Uma distância equivalente a um humano dar a volta ao mundo a pé. O mais extraordinário? Nenhuma borboleta completa a jornada inteira. São necessárias 4 gerações para completar o ciclo. A 4ª geração, que nunca esteve no México, de alguma forma lembra. O caminho de volta ao exato mesmo bosque onde seus tataravós estiveram. Em todo o planeta, animais realizam jornadas que desafiam nossa compreensão. A andorinha do Ártico voa 70.000 quilômetros por ano, do Ártico ao Antártico e de volta. Durante sua vida de 30 anos, viaja o equivalente a 3 viagens de ida e volta à Lua. Estas pequenas aves de 100 gramas vivem em luz solar contínua por 8 meses do ano, sempre seguindo o verão. Usam o campo magnético terrestre como bússola e as estrelas como mapa. Nada os detém. Atravessam estradas, escalam penhascos, entram em casas. A ilha construiu pontes especiais para sua passagem. É um impulso biológico tão poderoso que transforma a paisagem inteira em um rio vermelho vivo. A metamorfose é um dos processos mais extraordinários da natureza. Uma lagarta não apenas muda de forma, ela se dissolve completamente dentro do casulo, transformando-se em uma sopa de células, antes de se reconstruir como uma criatura totalmente diferente. O axolote do México é uma das poucas criaturas que nunca cresce. Através de um fenômeno chamado neotenia, mantém características juvenis por toda a vida, mas sua verdadeira superpotência é a regeneração. Pode regenerar membros, órgãos, partes da medula espinhal e até porções do cérebro. O mesmo membro pode ser regenerado até 100 vezes, sem cicatrizes ou deformidades. Para os cientistas, é como estudar a fonte da juventude. No mundo dos peixes palhaço, todos nascem machos. Apenas o indivíduo dominante de cada grupo se transforma em fêmea. Se ela morre, o macho dominante muda de sexo para substituí-la, uma adaptação extraordinária para garantir a continuidade da espécie. Estes peixes também desenvolveram uma das simbioses mais famosas da natureza. São imunes ao veneno das anêmonas, usando-as como proteção contra predadores. Em troca, atraem presas para a anêmona e a mantêm limpa. A cigarra periódica passa 17 anos de sua vida sob a terra, alimentando-se de raízes.
Então, em uma noite específica, bilhões emergem simultaneamente, criando um dos espetáculos mais impressionantes da natureza. Por que 17 anos? É um número primo, evoluído para dificultar que predadores sincronizem seus ciclos reprodutivos com esta festa periódica. É uma estratégia matemática desenvolvida pela evolução milhões de anos antes dos humanos inventarem os números primos. Em um mundo de constante competição, algumas espécies descobriram que a cooperação pode ser a chave para a sobrevivência. Nos recifes de coral, existe um fenômeno extraordinário. Predadores mortais, como tubarões e barracudas, fazem fila pacificamente para serem atendidos em estações de limpeza. Pequenos peixes limpadores entram nas bocas e brânquias de predadores que poderiam engoli-los com um movimento. Removem parasitas e tecidos mortos, beneficiando o grande peixe. É um acordo de confiança mútua, estabelecido há milhões de anos. Em terra, as formigas desenvolveram sua própria forma de agricultura. Ordenham pequenos insetos chamados pulgões, que produzem uma secreção açucarada. Em troca, as formigas protegem os pulgões de predadores. Algumas espécies de formigas levaram esta relação ao extremo. Cultivam pulgões em suas colônias como gado, transportando-os para plantas frescas e protegendo-os de intempéries. Esta forma de pecuária evoluiu milhões de anos antes da agricultura humana. Um dos exemplos mais surpreendentes de cooperação ocorre entre um dos predadores mais temidos do planeta e um pequeno pássaro. O crocodilo, que poderia fechar suas mandíbulas com força suficiente para esmagar ossos, mantém a boca pacientemente aberta. O pássaro palito remove parasitas e restos de comida dos dentes do réptil. O mais extraordinário, os crocodilos reconhecem individualmente seus dentistas regulares, recusando-se a abrir a boca para estranhos. Estas relações de benefício mútuo nos ensinam que, mesmo na natureza selvagem, a cooperação pode ser tão importante quanto a competição. Uma lição que nossa própria espécie ainda está aprendendo. Nem todas as relações na natureza são harmoniosas. Algumas criaturas desenvolveram estratégias que parecem saídas de filmes de terror. A vespa parasita Ampulex, com pressa, não mata sua presa. Faz algo muito mais sinistro. Injeta um coquetel químico precisamente em áreas específicas do cérebro da barata, transformando-a em um zumbi dócil. A barata, ainda viva mas incapaz de tomar decisões próprias, segue voluntariamente a vespa até seu ninho. Lá, servirá de alimento vivo para as larvas da vespa, que a devorarão de dentro para fora, cuidadosamente, para mantê-la viva o máximo possível. Nas florestas tropicais, um fungo chamado Ophiocordyceps unilateralis infecta formigas e toma controle de seus corpos. Força a formiga a subir em uma planta e se fixar com suas mandíbulas exatamente a 25 centímetros do solo, a altura ideal para o fungo se reproduzir. O fungo, então, consome a formiga por dentro, brotando de sua cabeça para liberar esporos. Este fungo zumbi inspirou o conceito dos infectados no jogo e série The Last of Us. Mas a realidade é ainda mais extraordinária que a ficção. No oceano, o parasita Simotoa, exígua, realiza um feito único: devora e substitui completamente a língua de um peixe. É o único caso conhecido na natureza de um parasita que substitui funcionalmente um órgão do hospedeiro. O peixe continua vivendo, usando o parasita como se fosse sua própria língua. Uma relação macabra que demonstra até onde a evolução pode chegar na luta pela sobrevivência. Cientistas estudam estes parasitas manipuladores para entender melhor como funciona o controle neural do comportamento. Conhecimentos que podem levar a avanços no tratamento de doenças neurológicas humanas. As sociedades de formigas existem há mais de 100 milhões de anos, muito antes dos primeiros humanos. São civilizações completas, com divisão de trabalho, agricultura, pecuária, exércitos e até sistemas de reciclagem. Uma única colônia pode conter milhões de indivíduos, todos trabalhando em perfeita coordenação sem qualquer controle central.
Cada formiga segue regras simples que, coletivamente, criam comportamentos complexos. Um fenômeno chamado inteligência de enxame. Os lobos representam um modelo diferente de sociedade animal. Hierárquico, baseado em laços familiares fortes, com comunicação sofisticada e caça cooperativa. Cada membro tem personalidade distinta e papel específico. Durante a caça, os lobos demonstram níveis de planejamento e coordenação que rivalizam com operações militares humanas. Diferentes indivíduos assumem papéis de batedores, emboscadores e perseguidores, adaptando-se em tempo real às condições. Os elefantes vivem em sociedades matriarcais, lideradas pela fêmea mais velha e experiente. Seu conhecimento acumulado, onde encontrar água durante secas, como evitar predadores, quais plantas são medicinais, é crucial para a sobrevivência do grupo. Elefantes se comunicam usando sons infrassonoros que viajam quilômetros através do solo, mantêm laços sociais por décadas e demonstram comportamentos que só podemos descrever como cultura, tradições passadas de geração em geração. Mas mesmo com adaptações extraordinárias, muitas destas maravilhas da evolução enfrentam hoje sua maior ameaça. Este é Nadim, um dos últimos rinocerontes brancos do norte do planeta. Sua subespécie, que vagava aos milhares pelas savanas africanas, foi reduzida a apenas 2 indivíduos, ambas fêmeas. Dia e noite, guardas armados protegem estes últimos exemplares. Não contra predadores naturais, mas contra caçadores ilegais que matam por seus chifres, vendidos no mercado negro por preços mais altos que ouro ou cocaína. No Golfo da Califórnia, a vaquita é o mamífero marinho mais ameaçado do mundo. Menos de 10 indivíduos restam, vítimas de redes de pesca ilegais. Descoberta cientificamente apenas em 1958, pode desaparecer para sempre antes que a maioria das pessoas sequer saiba que existiu. O sapo dourado da Costa Rica passou de abundante a extinto em apenas 20 anos. Símbolo da crise global de anfíbios, sua perda nos lembra que espécies podem desaparecer em um piscar de olhos evolutivo. Estamos perdendo espécies em 1000 vezes mais rápido que a taxa natural de extinção. A cada dia, até 150 espécies desaparecem para sempre. É a 6ª extinção em massa do planeta. A primeira, causada por uma única espécie, a nossa. Cada espécie que perdemos é como queimar uma biblioteca sem ler os livros. Soluções para doenças humanas, tecnologias revolucionárias, respostas para desafios futuros. Tudo isso pode estar codificado no DNA de espécies que estamos permitindo desaparecer. Em 1995, após 70 anos de ausência, lobos foram reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone. O que aconteceu depois surpreendeu até os cientistas mais experientes. Os lobos não apenas controlaram a população de cervos, mas mudaram seu comportamento. Áreas superpastoreadas se recuperaram. Árvores cresceram, trazendo de volta castores que construíram barragens. Estas criaram novos habitats para peixes, anfíbios e aves. A vegetação restaurada estabilizou margens de rios, mudando seus cursos. Um ecossistema inteiro foi transformado pela reintrodução de um único predador. É o que chamamos de cascata trófica, a prova de que cada espécie desempenha um papel crucial no equilíbrio da natureza. Em 1987, o condor da Califórnia estava à beira da extinção, com apenas 22 indivíduos restantes. Todos foram capturados para um programa de reprodução em cativeiro. Hoje, mais de 500 condores voam novamente, graças a um dos programas de conservação mais bem-sucedidos da história. Cada condor tem um passaporte genético para evitar endogamia. São monitorados com GPS e recebem cuidados veterinários quando necessário. É um exemplo de como tecnologia e dedicação humana podem reverter danos que nós mesmos causamos. As baleias jubarte, caçadas até quase à extinção, aumentaram de 5.000 para mais de 80.000 indivíduos após a proibição da caça comercial. Em 2016, foram removidas da lista de espécies ameaçadas.
prova de que, quando agimos globalmente, a recuperação é possível. As canções das baleias jubarte evoluem culturalmente e se espalham entre populações, um fenômeno semelhante às tendências musicais humanas. Cada nova geração de baleias canta canções mais complexas que a anterior, como se estivessem celebrando seu retorno. Em um universo onde somos apenas uma entre milhões de espécies, cada criatura conta uma história de resiliência, adaptação e maravilha. Por 3,5 bilhões de anos, a vida na Terra enfrentou desafios aparentemente impossíveis e encontrou soluções extraordinárias. Estas histórias não são apenas sobre animais, são sobre o poder da vida, a engenhosidade da evolução e as infinitas possibilidades que surgem quando a natureza tem tempo para experimentar. Pela primeira vez na história da Terra, uma única espécie tem o poder de destruir ou salvar todas as outras. O conhecimento que adquirimos nos dá uma responsabilidade sem precedentes. O futuro do reino animal está em nossas mãos. O que escolheremos fazer com este conhecimento? Que mundo queremos deixar para as próximas gerações, tanto humanas quanto de todas as outras espécies que compartilham nosso extraordinário planeta? As maravilhas que vimos são apenas uma fração das histórias que o reino animal tem para contar. Muitas ainda esperam para ser descobertas, outras podem ser perdidas para sempre. A escolha, agora, é nossa.